Agora, contei para vocês que a gente vai falar de alimentos ultraprocessados, alimentos processados, e a gente tem um VT de abertura até para a gente entender essa questão dos números e o quanto a gente está correndo muito perigo. Olha lá. A população brasileira vivencia um aumento do consumo de ultraprocessados, os colocando no lugar da comida de verdade, que é composta pelos alimentos in natura. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicação do Ministério da Saúde, os ingredientes principais dos alimentos ultraprocessados fazem com que eles tenham baixa qualidade nutricional. Um artigo publicado em fevereiro na revista científica The BJM revela que o consumo desses alimentos está associado a 32 problemas de saúde, destacando um risco 50% maior para mortes por doenças cardiovasculares, até 53% a mais de desenvolver transtornos mentais e 12% de desenvolver diabetes tipo 2. Para combater essa tendência, é preciso pensar no futuro e refletir como mudar hábitos para que a população envelheça com saúde. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. Esses alimentos, ricos em vitaminas, sais minerais e outros nutrientes, são aliados da nossa saúde. E claro que convidamos ele, nosso nutrólogo, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo mais uma Carolzinha. Vez para esse papo viu? Esclarecedor, importantíssimo, porque muitas vezes a gente até sabe que aquele pacotinho, né, tudo que a gente abre ali o pacotinho, ele vai ser processado ou ultraprocessado, mas talvez a gente não esteja tão atento à quantidade que a gente está consumindo, acaba se tornando uma coisa normal, corriqueira, já que a gente faz isso desde sempre. Verdade. Então eu acho que nesse sentido vem como um alerta, né, essa pesquisa que você vai contar para a gente hoje. E a ideia da indústria há muitos anos atrás foi trazer facilitação mesmo, né, porque ninguém tem muito tempo. Então ninguém está indo mais para a cozinha, preparar o alimento, as famílias cada vez comprando mais no supermercado. Então eles começaram pensando na praticidade, mas aí tomou uma proporção que realmente está assustadora. As doenças crônicas, como foi citado, a obesidade, diabetes, câncer, hipertensão, depressão, ansiedade, câncer do intestino, pode ter correlação com excesso de ultraprocessados, né? Só para ter uma ideia, nos Estados Unidos, 60% das calorias que eles comem já são preenchidas por alimentos ultraprocessados. Então, eles estão comendo mais ultraprocessados do que comida de verdade. E lá, realmente, não só a obesidade, lá está epidêmica, as doenças cardiovasculares, o câncer, o diabetes. Aqui no Brasil, a gente já está em 20% das calorias que a gente ingere já vindo de alimentos ultraprocessados, né? Agora, vamos entender por que isso impacta tanto, né, Carol? O que faz a gente ter saúde? Como é que nosso corpo funciona? A gente vem falando muito de macronutrientes, Carol. É impressionante como todo mundo só fala em carboidrato, proteína e gordura. Tem que tirar carbo, cuidado com a gordura, coma X de proteína. Mas a gente está falando um pouco de micronutrientes, que são os minerais e as vitaminas. Sem esses micronutrientes, o corpo não funciona. Então, cada célula do seu corpo, cada tecido do seu corpo, cada órgão precisa de minerais e vitaminas. Onde eles estão? Nos alimentos que a gente consome. O que é o alimento in natura? Aquele que veio diretamente da natureza, cheia de nutrientes, de minerais e vitaminas, que seria o ideal que a gente se alimentasse deles, passando por todos os grupos alimentares, verduras, legumes, frutas, cereais, proteínas, ovos, carnes, laticínios. E eu trouxe um exemplo aqui para quem está em casa, porque fica confuso mesmo, né? O que é o alimento processado? Existe o minimamente processado, existe o processado, existe o ultraprocessado. Então eu trouxe aqui dois exemplos, que eu acho que fica bem claro para quem está em casa assistindo. O que é o alimento in natura, por que ele passa a ser um alimento chamado de processado e quando que ele chega a ser ultraprocessado. Então aqui eu trouxe dois exemplos bem simples, Carol. Eu trouxe o milho, a espiga de milho e a uva. Esses são os alimentos in natura, a gente faz compra na feira, né? Esses são os alimentos in natura, riquíssimos nutricionalmente. Aqui tem minerais, tem vitaminas, só coisa boa. O que a indústria faz? Se você não quer comprar uma espiga de milho
e preparar em casa. Você fala, eu gostaria de comer esse milho já dentro de uma latinha. Rapidinho. Rapidinho. O que a indústria faz? Pega esse milho, retira da espiga, limpa, passa por um processo de limpeza, se joga dentro de uma lata e coloca um pouquinho de água e sal. Por que o sal? Para dar já um temperinho, porque o sal também não deixa de ser um conservante. Tá. Então, toda vez que a gente acrescenta pelo menos um ingrediente extra, seja sal, açúcar, gordura ou algum tempero, por exemplo, um vinagre, a gente já começa a dizer que esse alimento foi processado. Entendi. Aqui só tem sal, nessa latinha de milho, tá? Mas ainda continua o milho ali. Sim. As propriedades do milho não desapareceram, não. E a questão até da latinha dos metais pesados? Não, isso, hoje a tecnologia já mudou, viu, Carol? Antes as latas tinham, a solda interna das latas, né, de todas as latas, era feita com chumbo mesmo, com solda. E realmente contaminava o alimento. Hoje a tecnologia já mudou. Não, é bom saber. Senão as pessoas acham que vão ter metal pesado na lata. Não, isso já, graças a Deus, foi uma evolução da indústria, tá? Deu exemplo aqui do processado, só tem o sódio aqui a mais. Mas agora vamos para cá, vamos pegar aqui um salgadinho de milho. Se você olhar o rótulo desse salgadinho de milho, você vai ver pelo menos uns 5 nomes além do milho. Milho mesmo, se tiver 1% da... Tem aqui a farinha de milho, que eles passaram o milho, fizeram uma farinha. E depois acrescentaram sódio, tá? Acrescentaram realçador de cor, corante. Acrescentaram realçador de sabor e colocaram substâncias para conservar e durar mais tempo na prateleira. E dura bastante, né? Então aqui provavelmente tem algum corante para deixar mais amarelinho, tem o glutamato monossódico, que é para dar aquele saborzinho, mas é uma química que vai se acrescentando. Que é uma química para dar o cheirinho. Para dar o cheirinho, sabor, porque as pessoas querem o quê? Olhar e desejar. Eu preciso abrir, sentir aquele cheirinho maravilhoso. Se é milho, eu quero que seja amarelo, que se fosse uma cor branca ninguém comprava. Eu quero que seja amarelo, só que o milho com o tempo ele oxida e perde a cor. Então a indústria tem que colocar alguma coisa para manter essa cor. É o ressalvador de cor, né? Então por que ele passou a ser ultraprocessado? Porque ele foi acrescentado de vários produtos químicos. A indústria teve que usar de muitas técnicas industriais para chegar aqui, né? O que tem de nutriente aqui? 1% do que tinha no milho. 99% aqui não serve para nada. Ele só mata coisa a fome, química. Vamos dizer assim, né? Ele então, mata a fome, mas não te alimenta com nutrientes. Então é óbvio que eu dei esse exemplo do milho, seria a mesma coisa da uva, tá, gente? A uva que fruta, que vira um suco. Tá, aqui o suco de fruta in natura, ele é um alimento processado, mas a uva está aqui dentro ainda. Aqui não tem adição de açúcar nessa marca. Tem outras marcas que colocam açúcar. Colocou açúcar, já é um ingrediente a mais. Que loucura. Ele passa a ser processado. Adoro dar uma olhadinha nos rótulos. E esse suco de uva pode virar aquele suquinho de uva que você compra no supermercado, né? Aquela tranqueirinha que faz aquele suquinho de cor de uva, mas se você olhar o rótulo, você vai ver que não tem nada de uva. Você não vai encontrar primeiro ingrediente, uva. Não vai, esse primeiro ingrediente é uva. Suco concentrado de uva, acabou. Isso. Vitamina C e aroma natural. Tá, ele é um alimento processado. Deixa eu dar uma olhada nesse, doutor Roberto. Se tiver muito pequenininho, né? Você vai ler, eu não consigo, Carol. Ingredientes, açúcar, vitamina C. Açúcar, Carol, o primeiro ingrediente é açúcar. Maltodextrina. Que é um tipo de adoçante. Acidulante cítrico, aromatizante de não sei o que lá. Aromatizante, corante, provavelmente. Deve Antiumectante, para não ficar muito úmido. Não sei o quê. Endulcorante artificial, aspartame, ciclamato, tem mais de um. Ai, meu Deus, é muita coisa. Fica a dica, gente, mais que 5 nomes no rótulo, esse alimento provavelmente é impossível, eu acho que mostrar aqui, só para vocês verem que é longa, tá? Que a letra é, claro, muito pequenininha, né? Mas, ó, tudo isso aqui, tá vendo isso aqui, ó? Esse azulzinho aqui, ó. É tudo isso aqui. Aí tem tudo menos uva, Carol. Não achei a uva ainda, mas eu tava procurando. Falei, será que ela tá corante, não sei o quê. Você não acha a uva aí, né? Não tem uva, doutor Roberto. É o corante da uva. É algum trem da uva que inventaram na indústria. Não é a uva. Posso afirmar. Eu sou da época que a gente comprava. Hoje não existe mais, eu posso falar a marca, que suco. Que era... Oxe, Maria do céu. E depois ainda tem gente que... Não, e olha que interessante a gente fazer essa análise e essa comparação. Eu tirei o refri, mas aí eu vou tomar um suco. Isso. Gente, olha lá. Então,
não tem condição. Não tem condição, né, doutor? Eu fico olhando os olhos da Carol aqui, eu já entendo tudo que está passando na cabeça dela. Você sabe que eu já vou passando. Tá. A gente tem que, acho que a gente tem que colocar disponível a discussão, né? Sim, não, porque, claro, doutor Roberto, vai contar pra gente o que fazer. Que eles estão preocupados, viu, Carol, de fazer um produto melhor. Então, sem dúvida. E eu sei que existem grandes marcas, inclusive de refrigerantes, mas que fazem lindos trabalhos sociais. Então, são coisas complicadas. O que eu acho que é legal, eu vou lá e já volto pra gente discutir isso, e manda perguntinha na @VocêBonitaTV, é como a gente consegue diminuir o impacto, viver melhor, ainda que a gente não consiga viver 100% da forma como a gente gostaria, certo? Exato. Vou lá e já volto, doutor Roberto. Bom. Minha pergunta para o doutor Roberto é, doutor Roberto, como é que a gente vai sair de tudo isso? Porque a gente tem que apresentar, então, as doenças... O impacto negativo aí, né? Envolvidas nesse processo todo, gente. A gente não para pensar, mas vamos colocar já na tela, Glaucia, olha lá. A gente tem aí uma a uma para o doutor Roberto explicar como é que a gente sai dessa, né? Então, relação entre ultraprocessados e doenças crônicas, obesidade e diabetes tipo 2. É fácil de entender, né, Carol? Porque você começa a colocar calorias que só trazem o valor calórico do alimento, no alimento ultraprocessado. Geralmente são calóricos. Os ultraprocessados, eles carregam mais calorias, porque geralmente tem um acréscimo de açúcar ou tem um acréscimo de gordura, né? Então eles ficam caloricamente em quantidades maiores. A gente deixa de ingerir os que trariam benefício de proteção. Por exemplo, se eu ingiro mais fibras, eu consigo frear a absorção desse açúcar no intestino sendo mais devagar, né? Eu consigo, ingerindo no alimento in natura, antioxidantes que diminuem o efeito lesivo de oxidação das células dessas químicas do ultraprocessado. Então vai chegar uma hora que a conta vai vir. E a obesidade e o diabetes tipo 2 é um dos que a gente mais vê no consultório e que agora os estudos estão apontando, onde a culpa muitas vezes está pelo uso excessivo de alimento ultraprocessado. E óbvio, se eu estou com obesidade, estou diabético do tipo 2, eu já começo a comprometer outros órgãos. Aí começam a vir outras doenças associadas ao próprio ganho de peso e ao próprio diabetes. Pode passar mais uma. Próxima, olha lá. As doenças cardiovasculares, infarto, AVC, né, derrame, hipertensão arterial. Uma dieta pobre, por exemplo, em magnésio. O magnésio está muito presente no alimento in natura, né, nos vegetais, nos legumes, nas verduras. Uma alimentação pobre em magnésio pode aumentar o risco de hipertensão arterial, por exemplo. Então a gente vai vendo que é uma bola de neve. Vai aumentar doenças cardiovasculares, sem sombra de dúvida. Mais de 50% dos casos de doença cardiovascular, segundo alguns estudos, pode estar correlacionado com alimentos ultraprocessados. Né? Outras doenças, vamos passar mais uma aqui para a gente já pegar aqui. Nossa, olha que louco isso, Carol, ansiedade e depressão. É muito simples de entender. O nosso intestino recebe toda essa carga de ultraprocessado. E a nossa flora intestinal, nossa microbiota intestinal, que a gente sabe que o intestino hoje é considerado um segundo cérebro, porque ali se produzem substâncias pela nossa microbiota saudável que vai comunicar com o cérebro. A gente produz substâncias que vão interagir com o cérebro, facilitando a produção de neurotransmissores, de serotonina, de dopamina, que dão a sensação de bem-estar, né? Quando a gente altera a microbiota por excesso de ultraprocessados, até por falta de fibras, né, também, obviamente vai repercutir em sistema nervoso central, em cérebro, vai. Então os estudos estão claros sobre isso, ansiedade e depressão por excesso de ultraprocessados. E também pensando agora, doutor Roberto, como você falou, normalmente os ultraprocessados vão ter mais o quê? Mais açúcar, mais carboidrato, mais farinha, né? Mais amido, enfim, coisas desse tipo, que também vão modificar esses receptores aí do cérebro. Pode ter uma correlação muito grande, Carol. E a pessoa vai querer cada vez mais, né? Porque esse tipo de alimento, ele aumenta muito a resposta inflamatória do sistema imunológico. E essa inflamação crônica no corpo inteiro, essa resposta inflamatória, chega lá no neurônio, que a gente chama de neuroinflamação. E atrapalha tudo, atrapalha a cognição, atrapalha a transmissão dos neurotransmissores, levar a mensagem pelos neurônios. Então, é uma bagunça generalizada. Então, realmente, né, populações que têm uma alimentação mais in natura, o risco, não que não exista depressão e ansiedade por outras causas, mas pode ser bem menor em populações que têm uma alimentação mais in natura. E tem estudos já publicados de ansiedade e depressão. E vamos mais uma aqui. Mais uma última para a gente responder perguntinhas do público. O câncer. Né? O câncer, de uma maneira geral, pode estar ligado ao excesso de peso, pode estar ligado ao excesso de nitritos no ultraprocessado. Eu não trouxe aqui como exemplo, mas os embutidos, o salame, a mortadela, o presunto, eles são acrescentados na fabricação de conservante, para não apodrecer, né, para poder não dar bactéria, não crescer fungo, que são os nitritos, e ele tem correlação, sim, os nitritos,
em quantidade excessiva, com aumento do risco do câncer de intestino. Olha só. Então, realmente, embutido deveria ser uma exceção, não uma regra. Pode comer? Ok, mas cuidado com a quantidade e com a frequência. Tá? Senão, realmente, pode impactar bem. Essas doenças estão claras, todos os estudos já apontaram, por isso que a gente está preocupado. E é um problema de saúde pública. Saúde pública. Por quê? Eu falei, essa pauta é para saúde pública. Gasto. Sim. Aumenta o gasto. Alguém paga a conta, Carol. Não é verdade? Ou Então, olha que importante, a gente está falando de uma coisa que leva a outra e não só da questão da obesidade, que vai se transformar em tal outra coisa. Não, é algo que afeta o nosso sistema público saúde de saúde. Pública e privada, porque quem paga plano de saúde também vai usar o plano. Exatamente. E o governo vai ter que bancar pelo SUS as internações. E quando começa alguém pagar, se mobiliza. Por isso que agora, provavelmente, a gente vai começar uma etapa de preocupação com saudabilidade, Carol. Que é diminuir esse impacto, prevenir, para não deixar chegar em algo ainda pior. Eu vou só dar uma informação de um minutinho aqui, Carol, porque foi um orgulho isso que aconteceu comigo com a Malu. A gente foi convidado para dar uma primeira pós-graduação que a Instituto de Tecnologia Mauá vai dar. A Mauá é um Instituto de Tecnologia, né, nacionalmente conhecido. Meu filho, inclusive, chegou a fazer curso lá. Eles vão fazer uma pós-graduação que chama Nutrição Saudável para engenheiros químicos, engenheiros de alimentos que estão formando para falar sobre a importância da nutrição saudável. Eu falei, puxa, olha que bacana. A gente vai dar aula nessa pós-graduação, vai começar em agosto. E eu achei muito bacana a indústria, quer dizer, existir esse interesse para mim já é tudo. É falar, peraí, essa geração de profissionais que vão trabalhar como engenheiros de alimentos, engenheiros químicos, eles precisam entender aonde eles vão mudar, porque tem que dar uma solução. Verdade. Por que eu não uso um corante mais natural? Então isso é muito legal, só quis falar porque foi um orgulho isso pra gente. Eu tenho certeza que sua aula vai ser maravilhosa. A aula dele é ser maravilhosa. Tem perguntinha, não tem, Glaucia? Vamos lá, perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente. Silvia, obrigado, um beijo. Ultraprocessados com menos sódio e açúcar, mas com adição de fibras e de nutrientes, como as barrinhas de cereal, são considerados mais saudáveis? Pergunta interessante. Tá trocando aí alguns ingredientes. O ultraprocessado, eu diria que menos sódio e menos açúcar só no processado, um suco que tem só um pouquinho de açúcar, não tem muito, mas o ultraprocessado, ele tem muito mais substâncias. A gente mostrou, né, a lista. O ultraprocessado, se a gente pegar o que significa o alimento ultraprocessado, é óbvio que se houver uma diminuição do total de sódio, eu coloco menos gordura, eu coloco menos açúcar, eu coloco menos corante, o impacto vai ser menor, mas continua sendo um alimento ultraprocessado. Então, acho que... E barrinha de cereal, infelizmente, ela é considerada também um alimento ultraprocessado. Porque tem muita coisa. A dica que eu dou, gente, olha o rótulo e vê quanto menos nome diferente tem. O primeiro nome é aquilo que você quer comer. Você quer comer um amendoim, lá tem que estar escrito amendoim como primeiro ingrediente. Eu quero milho, tem que estar escrito milho. Se o primeiro ingrediente não é o nome daquilo que você imagina que vai comer, já começa a entender que você está diante de um alimento possivelmente ultraprocessado. Tá aí, tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Pri, um beijo. Pasta de amendoim é ultraprocessada? Olha, eu diria que só processado aí, tá? Porque ele vai pegar o amendoim, vai moer, e depois tem uns que são, inclusive, o Engiro, que ele é totalmente só 100% pasta de amendoim, não tem açúcar, não tem nada. Tá lá, pasta de amendoim. É o amendoim batido e vai virar aquela pasta, tá? Aí se colocarem açúcar, já passou a ser um processado. O ultra é quando tem mais ingredientes e o alimento que estava ali, ele vai ficando cada vez em menor proporção. Então, se eu pegar uma pasta de amendoim que tem açúcar, ele continua sendo pasta de amendoim, embora ele tenha um açúcar, que não é tão legal, mas ele passa a ser um processado e não um ultraprocessado. Um iogurte natural é processado, Carol. É processado, Porque você pegou iogurte, jogou fermento, ele fermentou. Se ele for só isso, não for mais nada, não tem corante, não tem açúcar, é considerado um alimento minimamente processado. Que é o melhor, né? Quando a gente fala de iogurte, tem que procurar só dois ingredientes. Porque o processamento pode ser por bem. O feijão que você compra, está lá no saquinho, é processado, passou pela indústria, tiraram sujeirinha, colocaram ele pronto para você levar na panela. É processado, mas não tem problema de ser. A farinha. Minimamente processado, né? Tem muita coisa. Tem coisa que não tem problema. A própria tapioca. Sim. Mas é do alimento. Aí é o macro, é a carga de glicose, o excesso do amido, não a química em si. A química em si, tá certo. Entendeu? Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Lúcia, um beijo. Qual a melhor opção para substituir o pão integral que compramos no mercado? Eu ia fechar com uma perguntinha de pão, então agora a Lúcia já... Né, Lúcia, a gente quer saber como é que faz o café da manhã. Eu, por exemplo, eu falo tanto da abóbora, né? Mas culturalmente falando, a gente não tá acostumado a acordar e comer abóbora. Comer, inhame. Sim. Não, a Glaucia não, é do pão, eu sei, Glaucia. Estou dizendo que o melhor dos mundos seria... Pensando como cereal, o pão vem do trigo, o trigo é cereal. Então, a gente quer trocar um cereal por outro cereal. Primeiro, se a pergunta dela foi, existe algum pão
que eu compro no supermercado, que não é tão ruim, é mais difícil. Tudo que você comprar na forma de pão de forma, que está naqueles saquinhos ali, gente, é praticamente um alimento ultraprocessado. Então, eu prefiro que compre o pão natural, o pão tradicional, aquele da padaria mesmo. Se for integral, melhor, porque ali é um alimento apenas processado. É pão, água, sal e farinha. Fermentou, virou pão. Tá? E de fermentação natural? Aí show. Aí maravilhoso. Puxa, esse seria o melhor seria o melhor dos mundos. Um pão de fermentação natural. Agora, quer trocar por outra coisa, aí cereal por cereal, você vai aprender a comer batata doce, você vai aprender a comer uma aveiazinha, um farelo de aveia. Só que não tem como ter o mesmo paladar. Não é a mesma sensação, né, de palatabilidade, mas a própria tapioca, embora eu ache tapioca uma carga glicêmica muito alta, Carol, eu fico com medo de orientar. Então, eu prefiro que compre o pão tradicional da padaria. Tira o miolo. Tira o miolo, se quiser cortar calorias, ou aprenda a fazer um pãozinho de fermentação natural. Tem uma marca, eu não vou lembrar, tá? E nem posso falar também, que já está começando a colocar na prateleira pão de fermentação natural. Jura? Tá. Que legal, doutor Roberto. Depois vocês perguntam pro doutor Roberto lá nas redes sociais. Nas redes sociais eu respondo. Que ele conta tudinho, tá vendo? Então, assim, sempre dá para ficar um pouquinho melhor. Sempre dá. E também, embora eu acho assim, não precisa ser todo dia o que eu falo, deixa as exceções para um final de semana, para uma viagem. O de vez em quando não faz mal para ninguém. É isso. A gente fazia isso antes. Não é? Domingão, é o equilíbrio, Era refrigerante, sorvete napolitano, mas era só um diazinho da semana. Um diazinho da semana. E vai lá praticar atividade física, que também ajuda, né, doutor? Total. Vou deixar o contato agradecendo o nosso nutrólogo querido. Glaucio acabou de me dizer que em breve teremos uma receita de um pão muito incrível no VB Transformando Vidas. Bacana. Então, vamos lá. Vamos juntar essa informação aí para colocar em prática. Daqui a pouquinho vocês vão gostar bastante. Vai lá no Instagram do doutor, @doutorabreviado Roberto Navarro, tudo junto. @doutorabreviado Roberto Navarro. Tudo junto, vocês já encontram o trabalho dele. Legal. Obrigada, sempre. Obrigado, Adoro Carolzinha. começar a semana com a sua aula e a gente sai sempre pensando, né? Os alertas aqui, ó. Beijo, obrigada.